Paz do Senhor, irmãos. Amém? Para mim tá bom. Agora, se for para o Senhor, você pode fazer coisa muito melhor aí, né? Você pode glorificar a Deus agora nessa manhã. Amém? Você pode levantar uma palavra de glória, levar a sua voz e dizer ao Senhor que você, da sua felicidade, está aqui nessa manhã. Amém. Amém. Eu sempre digo que é com muita alegria, né, que eu venho aqui, quando o pastor chama para a gente ministrar a palavra de Deus, porque ela é ao mesmo tempo uma alegria, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, né? O pastor Gilberto pregou aqui domingo passado, né? Sabe do que a gente está falando. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é alguma coisa muito enriquecedora, é uma coisa muito forte que acontece na gente, de a gente poder expressar e falar das coisas de Deus e saber que tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que vai ser falado, não serão palavras jogadas ao vento, mas que serão palavras que vão chegar até vidas e corações e vão transformar, vão fazer mudanças radicais no coração e na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Então isso é algo muito poderoso, é algo muito legal. Irmãos, nessa manhã, né, nós estamos aqui no ano da cura, como a gente sempre tem falado aqui, né? O texto ali fala que certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças ou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra, você pode tomar posse disso que o Senhor determinou sobre a vida de Jesus para que você estivesse aqui. Amém? Mas essa manhã eu quero falar talvez de algo que seja uma das principais doenças, uma das principais causas de enfermidade no meio da igreja de Cristo. Aí talvez você esteja pensando aí, puxa vida, o que será? Será o câncer? Será a dengue que está atacando um monte de gente aí? Será que é alguma coisa assim? Não, irmãos. É algo que é muito pior do que o câncer, é muito pior do que a dengue, é muito pior do que Covid, é muito pior do que tudo que você possa imaginar de doença nessa vida. Eu estou falando da cura, da falta de expectativa no coração da igreja de Cristo pela sua volta. A cura da falta de desejo, de anseio pelo retorno de Cristo. Irmãos, se nós olharmos na história, pegarmos lá os relatos bíblicos, nós vamos ver que lá em Atos, no primeiro capítulo, quando Jesus já tendo ressuscitado, Ele está falando com seus discípulos, Ele dá uma ordem, falando para os discípulos irem às nações, pregar o Evangelho, e batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que nós seríamos testemunhas dEle, onde quer que nós estivéssemos. E ao mesmo tempo em que Ele ia falando essas coisas, Ele foi elevado aos céus, à vista de todos que estavam ali. E um pouquinho para frente, a passagem fala que enquanto os discípulos olhavam para cima, vendo Jesus sendo elevado aos céus, uma nuvem o encobriu, e 2 homens apareceram e disseram: o que vocês estão olhando, galileus, para cima, com tanto espanto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma maneira. E irmãos, a partir desse momento, a grande expectativa e a principal força que movia a igreja de Jesus, a partir desse momento, era o desejo, o anseio e a expectativa pela volta, pelo retorno dele. Com o passar dos séculos, as perseguições vieram, a igreja foi se multiplicando, a igreja foi se espalhando pelo mundo. Depois aconteceu um fato que acabou ocorrendo lá na história, que Roma acabou tomando o cristianismo como sua religião oficial. E ali nesse processo, o cristianismo acabou sofrendo uma mutação,
porque os romanos começaram a colocar dentro do cristianismo vários elementos do paganismo romano, vários elementos da religião romana começaram a ser colocados dentro da religião cristã, e ali nasceu a igreja romana, e com o passar dos séculos, o pensamento cristão, as doutrinas do cristianismo e as expectativas da igreja mudaram de foco. Então, irmãos, daquele tempo para cá, o que nós temos visto é o quê? Que a igreja de Cristo, infelizmente, com o passar do tempo e a cada dia mais, se distanciando, se afastando, deixando de ansiar, deixando de desejar, deixando de querer e de esperar desesperadamente pelo retorno de Jesus. E nessa manhã Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer reativar no coração da igreja do Parque Cruzeiro do Sul, esse desejo, essa fome, essa sede pela volta de Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela é uma vida de fracasso, ela é uma vida de decepção, e é uma vida de enfermidade, porque nós abandonamos o primeiro amor e o desejo pela presença e por estarmos com Jesus. Porque tudo que roda a nossa vida, parece que muitas vezes está ligado ao bem-estar da nossa vida, ao bem-estar da nossa alma, ao bem-estar do nosso corpo, ao aqui, ao agora. O que é que Deus pode fazer por mim? O que é que Jesus pode fazer por mim? O que é que Jesus pode me dar? O que Deus pode me dar? Não estou dizendo com isso, irmãos, que é errado você querer ter algo bom. Não. Mas isso não pode ser aquilo que assenta no trono do seu coração e nem do meu. Isso não pode ser aquilo que gera uma expectativa na sua vida. Quando você levanta de manhã, que você abre os seus olhos, como disse a canção que nós cantamos agora há pouco, o primeiro pensamento deveria ser: Senhor, obrigado porque eu estou abrindo meus olhos, mas o meu maior desejo, Senhor, é me encontrar contigo e viver eternamente as promessas que o Senhor deixou para mim na sua palavra. E não aquilo que eu tenho para fazer no dia. E não aquilo que eu desejo ter naquele dia. Então, irmãos, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para ativar novamente, para reativar no nosso coração, na nossa vida, no meio da igreja do Parque Cruzeiro, mudar essa chave, para que nós possamos passar a desejar novamente com ardor, com fervor, que seja um negócio que queime no nosso coração, o retorno de Jesus. Amém? Você está comigo nesse negócio? Você está aqui nessa igreja para valer? Então, irmão, isso é para você e é para mim. Amém? Desculpa se é uma palavra dura, mas é aquilo que o Senhor colocou no coração para que falasse a igreja hoje. Talvez, se você entrou aqui nessa manhã hoje, querendo uma palavra de conforto, querendo uma palavra sobre a situação que você está vivendo na sua vida, sobre a situação que você está na sua casa, sobre o seu casamento, ou seja lá qualquer outra coisa, irmão, não existe palavra mais confortadora do que Jesus Cristo, o Rei da Glória, retornando nas nuvens dos céus e reconhecendo e relevando a sua igreja para viver com Ele a eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais problema, onde não haverá mais nada que nos impeça de sorrir e de viver uma vida plena em Jesus. Jesus então Ele nos dá uma promessa. Ele nos deixa uma promessa. Nós vamos ler um pouco aqui a palavra do Senhor para a gente entender essas promessas do Senhor. O texto de João 14:3. João 14:3, Jesus está dizendo assim: e quando eu for,
e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus, Ele não nos deixou órfãos, como a Cláudia orou aqui. Ele disse, olha, eu estou indo, não se preocupem, não deixem o coração de vocês amargurado, angustiado, porque eu estou indo, e eu estou indo para um lugar, porque quando chegar lá, eu vou preparar aquele lugar, e aí então, o que eu vou fazer? Eu virei novamente, e levarei vocês para que vocês estejam comigo também. Esta é uma promessa maravilhosa de Jesus para a nossa vida. E é algo que nós não podemos perder de vista. É algo que deve fazer parte da nossa vida todos os segundos em que nós respirarmos nessa terra. Essa promessa tem que estar gravada na nossa mente e no nosso coração. Que eu posso passar por tribulações. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dores, por enfermidades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu vou retornar e eu vou levar vocês comigo. Amém? Atos 1:11. Atos 1:11 diz o seguinte: os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, isto é uma promessa. Amém? Amém? Isso é uma promessa. Isso não foi algo que foi dito ao vento, como eu falei agora no começo. Não foi algo que foi dito assim aleatoriamente para apenas confortar aqueles homens. Não, isso é uma promessa. Isso é uma promessa que Jesus regressará, que Jesus voltará. E isso também precisa fazer parte do nosso coração, da nossa razão de viver. Amém? Jesus tinha um propósito quando veio a essa terra, trazer a salvação ao homem. Para quê? Para que o homem fosse retirado da morte eterna, porque era o nosso lugar, irmãos. Era o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar. Nós estávamos mortos nos nossos crimes e nos nossos pecados, mas Jesus veio para nos dar vida e a vida em abundância. Então, Jesus, Ele faz essa promessa de que Ele regressa, de que Ele virá. Podemos até chamar que aqui nós temos até uma profecia. E irmãos, como eu já falei aqui de outra vez, se você olhar no nosso mundo hoje, olhar todos os dias os jornais, notícias no rádio, nós vamos ver todos os dias pelo menos uma profecia a respeito da volta de Cristo se cumprindo. Todas as profecias acerca de Jesus que estavam lá no Antigo Testamento, elas se cumpriram totalmente, palavra por palavra, letra por letra, ponto por ponto. Todas elas. E essa também se cumprirá. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus aí mais uma vez ele está dizendo, olha, eu vou voltar. E lembra que eu falei agora há pouco, de nós muitas vezes estarmos sendo afastados de Deus por causa de expectativas do nosso coração em relação àquilo que nós vamos ter, em relação àquilo que nós vamos alcançar, em relação às coisas dessa terra? Isso acontece, irmãos, para nos afastar desta promessa, disso que nós acabamos de ler. A minha recompensa, a sua recompensa, aquilo que está separado, aquilo que você tem direito, porque Deus e o Senhor Jesus está prometendo a você e a mim, não está nessa terra, irmãos, está reservado com Ele, para que naquele dia, quando Ele nos encontrar, Ele possa nos entregar o nosso galardão, a nossa recompensa, o nosso presente nas nossas mãos, segundo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Essa é a verdade.
nós receberemos do Senhor a recompensa segundo aquilo que nós fizemos aqui. Agora, o que nós fizemos aqui? Segundo aquilo que nós realizarmos aqui como povo de Deus, como igreja. Se nós cumprirmos a missão e o propósito que Deus estabeleceu para a igreja, como meta, como propósito, que era o que? Alcançar as pessoas, alcançar as vidas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lançando essas pessoas aí fora para ser também, como nós, testemunhas do Senhor em todos os lugares. A Igreja de Cristo tem uma obra, tem uma missão, e essa obra e essa missão é aquilo que nós temos como projeto e como meta, e nós receberemos galardão do Senhor segundo o que fizermos dentro desse propósito e dentro dessa missão. O fato de eu ser uma pessoa bondosa, de ter um coração bom e ajudar aos pobres, não me dará galardão. Desculpa falar se você pensa assim. Se você pensa que você ser apenas uma pessoa boa, que ajuda as pessoas, que ajuda os pobres, isso te dará um galardão no céu, esquece, irmão, não. O que vai ajudar é se você fizer isso e ao mesmo tempo você salvar vidas, você cumprir o chamamento do Senhor Jesus, que falou para que você fosse sua testemunha nessa terra enquanto você estivesse aqui. E nós estamos acomodados, por quê? Porque nós somos tomados e dominados pelo conforto que essa vida nos oferece. Satanás, ele é mestre, é perito em dar conforto às pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, que nesse exato momento, muitas pessoas que poderiam estar aqui ouvindo esta palavra, não estão aqui porque estão confortáveis em suas casas, descansando porque tiveram uma semana difícil. E essa tem sido a tônica, essa tem sido a visão de muitos dentro da Igreja de Cristo. E eu não estou falando só da nossa igreja não, irmãos, eu estou falando do cristianismo em geral, da Igreja de Cristo em geral. Você liga o rádio, você liga a televisão, os programas das igrejas, a tônica e a palavra é: venha, pare de sofrer, faça um voto, entregue tudo para que você seja próspero. Olha, o Senhor vai te tirar. Essa semana eu vi um testemunho do cara que o cara dormia na rua, era morador de rua, e aí ele foi para a igreja um dia, passou em frente à igreja e entrou. E lá dentro, ele ouviu o pastor lá falando de um propósito, que se ele entregasse, se as pessoas entregassem lá tudo o que tinham, que elas seriam abençoadas 1000 vezes mais pelo Senhor. Isso é uma mentira, irmãos? Não necessariamente. O Senhor tem poder para fazer. Mas, o que aconteceu? Aquele homem foi lá, falou: eu não tenho nada e tal, mas eu vou acreditar, eu vou fazer essa campanha aí. Aí foi pedir dinheiro no farol. Pediu dinheiro no farol, o dinheiro que ele pegou no farol, ele foi lá e deu na igreja. Aí o testemunho dele era que, um mês depois, ele já era dono de 3 estacionamentos. 3 estacionamentos, morava numa casa bacana, agora no bairro Nobre de São Paulo. E que a partir daquele momento, agora o dízimo dele era não sei quanto lá. Percebam, irmãos, que a mensagem está deturpada, a mensagem está completamente diferente daquilo que Jesus ordenou e daquilo que Ele deixou como alvo para nós, como igreja. Jesus, Ele nos deu essa promessa. Ele cumpriu a sua promessa quando veio. As suas profecias foram todas cumpridas. Nos deixou a certeza da volta. Mas Ele também nos disse que haveria sinais desse retorno.
haveriam sinais dessa volta gloriosa, dessa segunda vinda do Senhor. Está lá em Mateus 24, de 3 a 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e se trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio isso, o meu coração gela, e ao mesmo tempo, ele aquece de uma forma tão poderosa, porque, irmãos, todos os dias a gente está vendo isso se cumprir. A gente liga a televisão, a gente vê lá, cada dia tem uma guerra nova, um conflito novo. Todo dia a gente ouve falar de fomes pelo mundo. Todo dia a gente ouve falar de doenças. A gente ouve falar de pessoas perecendo por causa de enfermidades que ainda nem se sabe a causa dela. Todos os dias a gente tem olhado e a gente liga a televisão e a gente vê falsos profetas. A gente vê falsos pregadores falando coisas que Jesus jamais disse e jamais deixou para a sua igreja. Colocando no coração das pessoas de que elas precisam e elas têm uma necessidade pelo aqui e pelo agora. E nisso tem afastado aos crentes da promessa verdadeira de Jesus Cristo, de que Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele precisa encontrar uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja impecável, uma igreja que não se manchou e não se corrompeu com as coisas dessa terra, e que está preparada para encontrar com o seu Senhor, e ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, entrem agora e participem do descanso e do gozo do seu Senhor. Se fosse você, eu pulava de alegria. Se eu fosse você, eu saltava na presença do Senhor por essa promessa. Porque nos nossos dias, o que Satanás tem feito no meio das igrejas, colocado no coração do povo, que olha, não é bem assim, você não precisa ter uma vida de santidade, você não precisa ser assim tão caxias, tão com as coisas de Deus, porque nós estamos no tempo da graça, e afinal de contas a graça ela encobre todas as coisas, não é? E com isso Satanás tem afastado as pessoas da verdadeira promessa de Deus. E com isso as pessoas estão correndo o risco de ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Irmão, imagina você chegar para o seu pai
encarar o seu pai para entrar na sua casa e o seu pai te barrar e falar assim, ó, vai embora, eu não conheço você, some da minha frente. É isso que Satanás quer fazer. É isso que ele tem trabalhado para cada vez mais levar almas para o reino dele, que é o reino das trevas, que é a perdição, que é o lugar onde haverá choro e ranger de dentes para todos sempre, e fazer com que aí sim, nós nos tornemos órfãos, porque é isso que acontecerá. Se um dia, quando nos reunirmos com o Senhor, nós ouvirmos dele essas palavras. E aqui eu quero falar, irmãos, da importância que existe sim. Eu falo para mim, eu falo para você e eu falo para qualquer pessoa que estiver ouvindo e vendo essa mensagem. Existe uma importância sim, e é vital. Dessas coisas dependem a nossa vida. Nós precisamos sim, irmãos, ter uma vida de oração intensa. E aqui eu falo de mim mesmo, que sou muito falho nisso. Porque muitas vezes eu não estou aqui na igreja, nas orações, para orar em unidade. E se muitas vezes eu não estou aqui na igreja para orar em unidade, quem dirá é na minha casa. Nós precisamos sim nos reunirmos e orarmos juntos em unidade para fortalecermos uns aos outros para essa caminhada. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. O pastor falou aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Segunda-feira foi uma aula que, olha, irmãos, de verdade, todo mundo precisava estar aqui. Todo mundo. E nós vimos lá que falta apenas uma semana dessa profecia para ela se cumprir completamente. E aí vem o alerta para nós, é o que nós temos feito da nossa vida. O que nós temos feito da nossa vida em relação a isso. Eu quero falar para você que é jovem, não que eu não seja, eu também sou. Amém? Isso aqui é só ilusão de ótica, tá, gente? Isso aqui é só ilusão de ótica. Tá branco, mas é só para... Mas o que você tem feito, jovem, da sua vida? Qual que tem sido a sua expectativa? Como você tem caminhado na presença do Senhor? Se nesse exato momento Jesus regressasse, Ele te encontraria de pé? Ele te encontraria numa vida de santidade, de oração, numa vida em comunhão com o Espírito Santo e com Ele? Você tem a plena convicção de dizer, eu estarei com o Senhor? O que você tem feito da sua vida? É tempo de nós nos consertarmos. É tempo de você, jovem, que tem vigor, que tem força, consertar o seu caminho, recalcular a rota e voltar aos caminhos de Deus, aos caminhos do Senhor, para que você não seja apanhado, desprevenido, naquele grande dia. Isso não sou eu que estou te falando, irmão. É o Senhor. É um alerta para a sua vida. E para aqueles que são um pouquinho mais velhos, como eu. Amém? A palavra é a mesma. O que nós temos feito da nossa vida, o que nós temos feito do nosso caminhar nessa terra.
Como eu disse, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para recalcularmos a rota, para virarmos uma chave, para reativar no nosso coração esse desejo, esse ardor pela volta do Senhor, porque com base nesse desejo, com base nessa expectativa, nós vamos redirecionar toda a nossa vida daqui para frente. E aí as coisas dessa terra vão ficar para trás. Por quê? Porque nós temos algo urgente para fazer e nós temos algo tremendo para realizar de renovação, de restauração e de uma nova obra na nossa vida como crentes, como servos e como filhos do Senhor. Amém? Eu já vou terminar aqui, por causa do horário, não quero avançar. Mas irmãos, a conclusão que nós chegamos é urgente. Nós precisamos urgentemente sermos transformados nas nossas intenções, transformados no nosso coração, para que o nosso coração passe a ser um coração como era o coração dos discípulos lá do primeiro século, onde as pessoas caminhavam para a cruz, sabendo que a morte era certa, e elas caminhavam entoando um hino de adoração ao Senhor, porque sabiam que a sua expectativa seria em breve concluída, porque elas se encontrariam com o Senhor. Para os cristãos do primeiro século, morrer era glorioso. Dar a vida pelo testemunho de Cristo era o auge da vida cristã. Dar a minha vida, dar a sua vida pelo testemunho de Jesus hoje é o auge da sua vida? Fica essa pergunta. Os irmãos eram colocados no Coliseu de Roma, nós cantamos músicas falando disso aqui. Eram colocados no Coliseu de Roma, eram entregues às feras, eram dilacerados, mas aqueles que estavam assistindo nas arquibancadas do Coliseu, e até o próprio imperador que se achava Deus, escutavam um hino de adoração ao Cristo ressuscitado, e ouviam ali aquele povo morrendo sim, derramando seu sangue sim, mas entoando e adorando aquele pelo qual eles viviam. E aquilo impactava aquelas pessoas de uma tal forma que a igreja foi multiplicando, foi crescendo no meio da cidade de Roma, e a igreja de Roma surgiu como uma igreja poderosa, e a partir dali muita gente foi ganha, muita gente foi alcançada pelo testemunho e pela obra de Jesus, pelo sangue dos nossos irmãos que foram derramados ali naquela arena. E até hoje, quando você vai ali a Roma, na Itália, você chega no Coliseu, existe uma placa que dá o testemunho desses irmãos que ali foram martirizados, que ali foram mortos, mas que incendiaram o mundo com o seu testemunho de amor a Cristo e de amor pelo regresso do Senhor. Que a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, nessa manhã, se levante para que essa igreja seja uma igreja referência nessa cidade, uma igreja referência nesse bairro, para que nós não sejamos mais conhecidos como uma igreja soberba, uma igreja onde as pessoas não se importam com os outros, uma igreja que olha apenas para o seu próprio umbigo, mas que seja uma igreja conhecida por acolher o pobre, por acolher a viúva, por dar assistência ao necessitado, mas principalmente por levar milhares e milhares de vidas à salvação, à cruz de Cristo, que é a verdadeira mensagem do Evangelho e da salvação que o Senhor veio trazer a nós, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Vou pedir para o pastor João, pastor Zé Roberto, virem aqui em cima, por favor. Aguenta só mais um minutinho, tá, irmão? Depois você vai ter a eternidade para descansar com o Senhor Jesus.
Eu queria que vocês olhassem bem para esses dois homens aqui, ó. Esses homens, sobre eles está a responsabilidade. Sobre eles está a responsabilidade de conduzir a minha vida e a vida de vocês. Sobre eles, o Senhor derramou o óleo da unção. Sobre eles, o Senhor derramou uma obra. E, irmãos, eu queria muito que você entendesse isso. Que vocês olhassem para o pastor José Roberto, olhassem para o pastor João, e vocês comprassem, de verdade, vocês comprassem a luta desses dois irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a vitória deles é a minha vitória e a sua vitória. Nenhum povo, se você pegar nas escrituras, e também na história secular, nenhum povo subsistiu, resistiu e sobreviveu à vida sem que houvesse uma liderança, sem que houvesse alguém que estivesse ali à frente e conduzisse o povo. Tudo aquilo que é proposto aqui nesta igreja, que é proposto aqui nesse lugar, não vem apenas do coração do pastor José Roberto e do pastor João, mas vem como direção direta do Espírito Santo, que veio direto do trono de Deus. Então abrace essa ideia, abrace esse projeto, abrace os seus pastores, porque disso depende a nossa vitória, disso depende a vitória da igreja do Parque Cruzeiro. O pastor José Roberto, talvez você não saiba, mas o pastor José Roberto, ele essa semana, ele está aqui, mas ele está bem enfermo. Bem enfermo. O pastor João também teve problemas essa semana. Amém? Irmão, Satanás está furioso com aquilo que Jesus quer fazer com essa igreja. Satanás tem se levantado de uma forma feroz para derrubar, para acabar, para aniquilar esta igreja, porque ele sabe aquilo que vai acontecer aqui nesse lugar. Ele sabe o que vai acontecer aqui, ele sabe o que vai acontecer através da sua vida, irmão. Por isso você não pode pestanejar, por isso a gente não pode dormir, por isso a gente não pode esquecer do propósito, a gente tem que comprar essa ideia. Se a gente tem que vir, nós tivermos que vir aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos vir. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva em Deus. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que muitas coisas acontecem, que a gente tem trabalho, que a gente tem estudo, que a gente tem um monte de coisa, mas irmãos, essas coisas não podem tirar os nossos olhos da cruz e não podem tirar os nossos olhos daquilo que o Senhor nos deu nas nossas mãos para fazer. E nós temos muito a fazer. Então eu queria que você levantasse suas mãos agora, como igreja curada, sarada, poderosa em Deus. Nós vamos orar, irmãos, mas eu quero orar e eu não quero que você fique aí com a boca fechada, não. Você vai abrir sua boca como se você fosse uma trombeta de Deus. Você vai gritar aí se precisar. Clamar pela vida, pela saúde do pastor Zé Alberto e do pastor João. Amém? E enquanto você fizer isso, se você estiver enfermo, com toda a sua intensidade, eu tenho certeza e eu creio que o Espírito Santo vai pôr a mão aí sobre você e você será curado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua igreja, Jesus, aqui está a Tua igreja nessa hora, levantando a voz, ó Pai, na Sua presença, e nós queremos declarar, Senhor Deus, agora, na vida do pastor José Roberto e na vida do pastor João, Senhor, a cura, Pai. Vem agora, Espírito Santo, vem se mover, Senhor, move as águas, move, Senhor, sobre estes homens de Deus, Senhor, a cura, vai saindo toda enfermidade, toda pneumonia, vai saindo agora, nós te damos ordem em nome de Jesus, toda inflamação nos pulmões, nos brônquios, vai saindo agora em nome de Jesus, todo cansaço, todo sentido, Senhor,
de enfermidade sobre a vida do pastor João vai saindo agora em nome de Jesus. Coloca as suas mãos, Senhor, sobre as cordas vocais, sobre a sua voz, sobre a sua garganta. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem, enfermidade vai embora, em nome de Jesus, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e sobre Ele carregou as nossas doenças, e por isso nós estamos sarados, porque nós estamos colocados em Jesus, e em Jesus nós temos saúde, em nome de Jesus. Por isso, Pai, agora, os Teus servos estão sarados, curados e prontos, ó Pai, para continuar a Tua obra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.